Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo te alcance onde você estiver. Hoje, em nossa série Atos de Transformação, iremos estudar o capítulo 18 do livro Atos dos Apóstolos. O tema de nossa mensagem é Atos de Transformação. Apolo. O capítulo 18 inicia nos informando que Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto, capital da província da Acaia. A cidade de Corinto era um centro de comércio e transporte marítimo, famosa pela baixa moralidade. Eu vou apenas apresentar um resumo dos acontecimentos em Corinto, pois minha ênfase hoje será no personagem Apolo. Na cidade de Corinto, Paulo encontrou um judeu chamado Áquila, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Áquila e Priscila possuíam o mesmo ofício de Paulo. Eram fazedores de tenda, e isto colaborou para que Paulo morasse e trabalhasse com eles. O apóstolo Paulo, assim como vimos nas cidades anteriores, ia aos sábados na sinagoga da cidade para falar a respeito de Jesus, tanto a judeus quanto a gentios que lá frequentavam. Silas e Timóteo, que haviam ficado em Bereia, descem para Corinto e se juntam a Paulo novamente. Não muito diferente de outras cidades, logo um grupo de judeus se opuseram à pregação de Paulo. O apóstolo então sacudiu a sua roupa, dizendo ser inocente da responsabilidade de lhes apresentar a salvação em Jesus Cristo, e passou a pregar a partir daquele momento somente aos gentios em Corinto. Paulo ficou 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus na cidade de Corinto, até que os judeus o levaram a Galho, procônsul da Acaia, acusando-o de incitar o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei romana. Contudo, Galho não demonstrou preocupação com isso e dispensou a todos. Após este último acontecimento, Paulo permaneceu por mais um período em Corinto e depois navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, Paulo raspou a cabeça devido a um voto que havia feito. Paulo, Priscila e Áquila chegam à cidade de Éfeso. Éfeso era considerada o maior centro comercial, religioso e político na Ásia Menor. A cidade era famosa pelo templo de Ártemis, conhecida como Diana pelos romanos. O templo foi terminado aproximadamente em 550 a.C., uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Em Éfeso existia um dos maiores teatros do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. A cidade possuía uma população estimada em cerca de 400 mil a 500 mil habitantes. Uma cidade muito grande para aquela época. Em Éfeso, Paulo chega a pregar em um sábado na sinagoga, mas logo vai embora, passando em Cesareia para se encontrar com a igreja que lá estava, e depois desceu para Antioquia. Após passar um período em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Nesse período que Paulo deixou Éfeso e voltou para Antioquia, surge um judeu em Éfeso, chamado Apolo. É interessante notarmos que Lucas interrompe por um breve tempo a narrativa do ministério de Paulo para falar do trabalho de Apolo, cujo conhecimento do cristianismo foi expandido pelo contato com Priscila e Áquila.
Assim como Lucas, nós também iremos hoje deixarmos de lado as viagens de Paulo e estudarmos Apolo, com o fim de tirarmos lições para nós de sua vida. Este vai ser o nosso primeiro e único ponto, Apolo. E eu quero convidar você então à leitura de Atos, capítulo 18, do verso 24 ao 28. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Eu vou destacar algumas características citadas por Lucas a respeito de Apolo. Primeira característica: Apolo era um judeu natural de Alexandria. Alexandria era uma cidade portuária ao norte da costa do Egito. Depois de Roma, era a cidade mais importante do Império Romano, com numerosa população de judeus. Ali viviam egípcios, gregos e romanos. Os judeus de Alexandria foram fortemente influenciados pela cultura e pelo pensamento helenístico. A cidade de Alexandria era assim chamada por causa de seu fundador, Alexandre o Grande. A tradução grega das escrituras hebraicas foi feita nesta cidade, cerca de 150 anos antes do nascimento de Jesus. A cidade era famosa por sua grande biblioteca e considerada o centro cultural e educacional do mundo. Segunda característica: Apolo era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Apolo era um homem letrado, culto, originário de uma cidade culta. O texto nos acrescenta também que ele tinha grande conhecimento das Escrituras. Lucas está querendo deixar claro para nós que Apolo era um judeu que possuía grande interesse pelas Escrituras, um homem que se aprofundava no conhecimento da palavra de Deus. Terceira característica: Apolo foi instruído no caminho do Senhor. Apolo, um judeu nascido em Alexandria, de alguma forma e em algum momento de sua vida, havia recebido o ensino a respeito de Jesus Cristo. Muitos estudiosos dizem que ele deve ter recebido este ensino através de algum discípulo de João Batista. A Bíblia não nos informa como Apolo aprendeu a respeito de Jesus e nem quando, mas podemos concluir que Apolo compreendia que Jesus era o Messias anunciado, pois falava com exatidão a respeito dele. Lucas nos informa que Apolo conhecia apenas o batismo de João, o batismo de arrependimento. Embora Apolo fosse um grande conhecedor das Escrituras, seu conhecimento parecia chegar até Jesus e possivelmente até a sua morte. Apolo, muito provavelmente, pregava a respeito do arrependimento e do perdão oferecido por Deus em Jesus Cristo na cruz do Calvário a todos nós pecadores. Mas não tinha o conhecimento a respeito da obra do Espírito Santo e talvez nem a respeito da ressurreição de Jesus. Quarta característica: Apolo, com grande fervor,
falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Embora Paulo não tivesse conhecimento a respeito da obra do Espírito Santo e talvez nem da ressurreição de Jesus Cristo, ele ainda assim mesmo falava com grande fervor a respeito do perdão de Deus em Cristo Jesus, o Cordeiro que pagou o preço dos nossos pecados. E nós? E você, que já recebeu o poder do Espírito Santo, que já sabe que o Espírito Santo de Deus te capacita a falar a respeito de Jesus, você tem falado com fervor a respeito da obra redentora de Jesus Cristo? Apolo ensinava a todos o que tinha de conhecimento. Ele possuía um grande desejo de compartilhar o que já havia experimentado e conhecido de Deus. Seu coração queimava e ele pregava com entusiasmo, com paixão. Temos que ter este mesmo sentimento. Eu não preciso primeiro conhecer tudo a respeito de Deus e de seu reino, tudo que a Bíblia nos ensina, para depois compartilhar. Eu sou chamado a compartilhar o que já recebi de Deus. E devo fazê-lo com fervor, com paixão, com alegria. Quinta característica. Apolo tinha humildade para aprender. Vejo em Apolo uma característica muito importante para todos nós. Humildade para aprender. Nenhum de nós já sabemos tudo. E às vezes, o que já sabemos pode não ser correto. Aqueles que estão abertos para aprender e reavaliar o que já aprenderam tendem a crescer mais que os outros. Embora Apolo já tivesse uma grande bagagem de conhecimento e já estava ensinando nas sinagogas, ao encontrar com Áquila e Priscila, se dispôs a ser discipulado por eles. Possivelmente recebeu deles conhecimento maior a respeito da salvação pela graça, justificação pela fé, dos dons do Espírito Santo e talvez até da celebração da ceia do Senhor. Não podemos nos esquecer que Priscila e Áquila foram instruídos por Paulo e agora estavam instruindo Apolo, um discípulo fazendo um novo discípulo. Esta é a grande lição. Precisamos ter humildade para aprender e coragem para ensinar o que aprendemos a outros. Eu quero concluir essa mensagem ressaltando que o capítulo 18 que lemos hoje encerra mostrando que Apolo foi para a cidade de Corinto, onde ensinou a muitos, e lá refutou com vigor os judeus em debates públicos, provando que Jesus era o Messias, o Cristo anunciado pelos profetas. O grande legado de Apolo para nós é o encorajamento para buscarmos mais conhecimento a respeito de Jesus através das Escrituras Sagradas. Este encorajamento vem atrelado ao dever de anunciarmos a mensagem de Jesus Cristo, nosso Salvador, a todas as pessoas. Apolo buscou aprender humildemente a palavra de Deus e a ensinar com vigor, com fervor, com paixão o que havia aprendido, para que as pessoas pudessem encontrar a salvação que tanto anseiam. O mundo está aguardando ouvir a sua voz. As pessoas estão em busca da verdade que lhe dê paz. Há muitas vozes e muitas mentiras sendo anunciadas como verdades. Mas há uma só verdade. Jesus Cristo é a verdade e suas palavras são verdadeiras. Ele é o único caminho para Deus. Ele é o unigênito de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele morreu por nossos pecados
e ressuscitou ao terceiro dia. Ele vive para sempre e dará vida eterna para aqueles que nele creem. Embora sejamos pecadores, Jesus nos justificou por meio de seu sangue, nos tornando justos e santos aos olhos de Deus Pai. Anuncie esta verdade ao mundo. Você também, assim como Apolo. Deus te abençoe grandemente.